Olá, esse é o Solada, seu podcast de metal e futebol, não necessariamente dessa ordem. Muito obrigado pelo seu play, o último playzinho, o último podcast de 2023. E como sempre, eu estou na graciosa companhia de Thiago Zuma. Tudo bom, Thiago? E aí, pessoal, tudo tranquilo, fim de ano aí, fim de ano atropelado, assim, não me lembro de um fim de ano com tanto show, assim, que tá rolando até em cima do Natal. Normalmente chega nessa época do dia 15, não acontece mais nada até o meio de janeiro, e vai ter Titãs amanhã, 3 dias aqui em São Paulo, até a véspera de Natal, tem show de Titãs, lotados ainda todos, né? E ainda teve um grande evento, né, este fim de semana, classificou o nosso querido ídolo Marcelinho Carioca, passando por uma situação nada agradável, assim, correria de fim de ano aqui na Com o PS quebrando o roteiro. Eu acho que fazia tempo que eu não via a indústria de memes tão rápida. Foi uma coisa que eu não consegui... que a não dava para velocidade... acompanhar. Não. E eu acho que até agora, para mim, o troféu é. Confesso que assim, para mim é o troféu. O troféu de melhor é aquele fundo de zoom com o Marcelo Carioca. Não estamos usando o fundo de visão do Marcelinho Carioca. É, e como é que é daí no Mercado Livre, cobertura, tudo alto, Marcelinho. Ele, cara, e tudo numa tarde, assim, tipo. Sim. Como é que é? O glorioso. Você lembra daquele como é que alguém tinha roubado uma blazer da polícia carioca e tinha colocado no Mercado Livre? Tipo, uma das primeiras trolladas de Mercado Livre. Mas o Thiago estava brincando que assim, compra em 138,78% dos cadernos de cultura. Dezembro é aquele momento de fazer listas. Dezembro é aquele momento de olhar o que passou, fazer o balanço. Como diria Homer Simpson, quando você não sabe, não tem um argumento a favor, você inventa uma percentual. 93% das pessoas sabem disso. Só esse Homer. A gente brincou que assim, a gente não precisa nem falar que o primeiro Solada de 2024 vai ser projeção do ano e companhia limitada, tá? A gente tava brincando assim. Uma outra história que depois a gente vai tocar. Mas a gente falou assim, o Thiago também depois vai tocar num ponto importante, além de ser o ano da volta do Solada, a gente também quer lembrar de algumas coisas que uh, aconteceram nesse ano, e a gente brinca, né, também. É o primeiro ano do Solada, é o podcast que era para ser meia hora, mas nunca abaixo de 40, então a gente vai... A gente é prolixo mesmo. Por ti mesmo. E como é que é a nossa forma também de falar com... É a nossa forma de manter viva a amizade do Thiago, né, Thiago? Isso, é que a gente vai lembrar, infelizmente, 2023 foi o ano que a gente perdeu o Thiago, assim. Tipo, assim, em janeiro a gente estava empolgadíssimo trocando ideia. Eu lembro que eu estava na Colômbia e eu não tinha conexão para poder manter as ideias que a gente estava jogando sobre fazer o podcast, recolocar, em que formatos que a gente ia colocar. Que a gente não queria só fazer um site, a gente não queria só fazer um blog, a gente queria fazer podcast, queria fazer newsletter e tal, essa conversa toda. E aí a conversa deu uma arrefecida e aí do nada veio a notícia do que tinha acontecido, não do que tinha acontecido, só do que tinha se passado. E assim, a gente teve meio como uma missão de honra de terminar esse projeto que a gente começou ali. E é uma pena que ele não esteja aqui com a gente, porque ele ia levar pra caramba o nível desse podcast. Ele tem uma experiência de entrevistar, de conversar, de saber conduzir uma conversa como poucas pessoas tinham. É triste, né? E ia falar de futebol, ele ia ter um ano ali que eu queria saber o que ele estava pensando do Filipão no Galo, ali, conduzindo o Galo a quase um vice-campeonato. Ele ia estar reclamando pra caramba no final. Ia estar reclamando pra caramba. Mas a gente Também brinca. fico curioso para saber o que ele teria achado do Cuca no Corinthians. Ele me dizia que eu não vou falar jamais mal do Cuca. Exatamente. Nunca diga nunca. Never say die, já diria o Black Sabbath naquela capa que é o fiasco. Mas nós fizemos para manter legal como é que é, totalmente inspirado no glorioso Falha de Cobertura, nós fizemos não premiações, mas quatro categorias para a gente pensar. Então a gente brincou assim como é que primeira categoria, uma que vai dar bastante coisa, como é que é,
Troféu Luizito Soares no supermercado de melhor disco do ano. Essa, pra quem não lembra, foi aquela, tipo assim, o Soares fez os 3 gols do Grêmio em São Luís, e no outro dia ele tava no supermercado comprando e todo mundo tirando foto, assim, então, troféu de melhor disco lançado esse ano. Thiago vai pegar os dele, eu tava lembrando aqui, eu acho que assim, eu vou começar de um que não é desse ano, não é gravado nesse ano, mas ganhou tratamento desse ano, que tem a edição aquela de 50 anos do Ziggy Stardust, que finalmente ganhou um tratamento em Blu-ray, tem vários clipes no YouTube em 4K, então assim, é um novo tratamento que é legal. O que eu coloquei aqui na minha lista de coisas legais do ano? O Phantomime do Ghost, que é o Ghost entregando mais o EP de covers, assim, aquele do Genesis de, como é que é? Jesus Knows. Jesus Knows Me. É assim, ó, é o Zucapião da música, pode processar, porque, tipo, eles roubaram a música, assim, e que até um clipe interessante, tipo assim, o que você consegue fazer com relativamente baixo orçamento de clipe? Mas tudo bem que Phantom of the Opera, que ficou a mais conhecida. Phantom of the Opera acho que chama atenção, porque no mundo do metal, todo mundo vai querer ouvir, né? E eu achei, a Phantom of the Opera, especialmente, eu achei que ficou nada especial, assim. Agora, eu achei que os outros covers que eles lançaram já tiveram uma pegadinha deles ali que deixaram mais divertido. Jesus Knows Me, pra mim, assim, é uma coisa que, assim, ó, foi a do ano. We Don't Need Another Hero também ficou legal. E é essa coisa legal do Ghost, olhar pra uma coisa, tipo assim, Tina Turner, entende? De que você vai ouvir. Sabe, tipo Você assim, quer ouvir como ficou com o Ghost? Eles conseguem fazer, eles conseguem ir com precisão e algumas escolhas que você fala, putz, eu tenho que ouvir o que o Ghost fez com essa música. não, e, tipo assim, eu vou ouvir de novo. Mesmo que você não diga para as pessoas, você vai ouvir de novo, entende? Reza a lenda que o Phantomime não foi lançado completo, né? Que tem mais coisa gravada, guardada. E acho que é Distant Early Warning do Rush, que eles têm um cover. Tipo assim, eu falei, oi, me dá. Então, essa. Eu tinha lembrado, a gente colocou como é que é também, que a gente já comentou, o Cycles of Pain do Angra, que tem uma coisa legal ali. O Two do Ray Alder, que eu acho um disco interessante, eu acho um disco... Não, eu ouvi algumas músicas do Tio do Ray Alder, porque eu tinha ouvido o single quando colocou, mas achei legalzinho, mas não fui atrás, assim. Agora, como eu sabia que você ia falar, me deu trabalho de ouvir algumas músicas dele, assim. Achei que o Senhor Raimundo tá cantando pra caramba, assim, né? E como você envelhecer com dignidade na voz, né? Diferente de outras pessoas por aí. Não estou falando do James Labrie, ou Soul, não sei. Mas, assim, que ele consegue ainda ter um médio que é ultra característico, sem precisar subir o tom de voz, sem precisar parecer aquele Ray Alder do passado, e ele entrega em interpretação. Acho que ele continua muito bom. Se eu ouvir esse disco com mais atenção, que eu não tinha dado nenhum. Procurei Viagem, não achei. Vai para minha lista de coisas um dia pegar na iMusic, que só manda e-mail pedindo desculpas porque as encomendas estão trancadas na greve da Receita. Mas tu falou agora uma frase, para mim, a frase que me faz colocar um disco na lista de desses, assim, destaques do ano, que é o 72 Seasons do Metallica. Eu acho que ele talvez, assim, não é o melhor disco do Metallica, mas eu vejo o Metallica talvez envelhecendo melhor que o Iron, numa certa maneira, do tipo assim, talvez um disco mais complicado, porque aí eu tava repegando ele hoje, lembrando assim, eu acho que ele tá um pouco, como é que eu posso dizer assim? Eu acho que ele tá um pouco, sou ousado, ele tá um pouco, talvez a banda propôs uma coisa que tá um pouco diferente, como é que é? O próprio título, a ideia de 72 Seasons, já tipo assim, significadinho. A capa meio amarela, pra lembrar essa coisa de que basicamente o James passou por esse problema mental, de fazer terapia, de se internar. Então o amarelo é a cor das doenças mentais, né? De conscientização das doenças mentais. E uma coisa que assim, eu vou pegar um fato super, super sonso e depois eu volto para o argumento melhor. Abraço, Homer Simpson. Quando é que a gente diria que o Metallica terminaria um disco com uma música chamada Inamorata? Em 11 minutos. É uma coisa fora
melhores músicas do disco, assim. E é um disco que não compromete. Tipo, eu olho pra ele e falo assim, você pode até dizer, aqui tá igual a tal coisa, aqui tá igual a tal coisa, mas não compromete. Eu vou fazer uma comparação grotesca, mas que ela tem sentido. Eu volto mais pro 72 Seasons do que pro Ninjitsu, do que pro Senjutsu. Então, assim, se eu for colocar isso na balança, eu achei, assim, eu acho que Iron Maiden desenvolveu uma... Steve Harris tem essa cabeça de que Iron Maiden é uma banda prog, e ninguém tira isso da cabeça dele, e aí ele vai desenvolvendo esse conceito de prog meio aberrante que ele tem. O Metallica, por outro lado, eu acho, assim, desde que o Saint Anger, eles resolveram reabraçar o metal enquanto estilo principal deles, porque no Load e no Reload eles estavam com a cabeça longe do metal, como nos anos 90 era até desculpável você estar na fase do metal. Então, o Savage Seasons eu acho que é uma evolução do Metallica se reencontrando enquanto uma banda de metal. Então você tem o primeiro momento que é o... A gente vai colocar o Saint Anger é um disco completamente que é uma demo que virou disco, que não era aquilo. Pra mim, ele serve muito como uma trilha sonora do Some Kind of Monster, pra você entender. O Some Kind of Monster, por que que ele é assim? Porque o Some Kind of Monster era daquele jeito. Então você só consegue entender o disco quando você vê o Some Kind of Monster. E o Savage Seasons, aí eu acho que tem o disco que veio depois dele, antes do Hardwired, o Death Magnetic, que é eles tentando fazer um Master of Puppets de novo. E falhando miseravelmente, mas é uma falha que você está tentando um objetivo muito alto, então você não conseguir chegar nesse objetivo não significa que é ruim. Aí você tem o Hardwired, que eu acho que no Hardwired eles conseguem... Parece que eles voltam a ter tesão por fazer um speed metal. Então eles... Como se eles estivessem parando de querer copiar eles e voltando a querer copiar as bandas que influenciaram. Então parece que surge como naturalmente o disco. Então acho que é um disco que eu acabo gostando muito. Principalmente Two Seasons, pra mim, é como se eles olhassem de volta pro Saint Anger. É essa a sensação que eu tenho deles. Vamos fazer um disco que eu posso dizer, que não tem respiro, é um disco que é polishing, que eles usam em inglês o termo, mas é um disco que ele é confrontador aos seus ouvidos, 70, 80 minutos dele, que a mixagem é uma mixagem bruta, os timbres são timbres brutos, então é um disco que eu entendo quem fala que não consegue ouvir ele inteiro, porque ele é difícil de ouvir inteiro mesmo. Ele é sonoramente bastante agressivo nos timbres, na produção, do jeito como a coisa é colocada. Mas eu acho que tem músicas muito boas nele, assim, eu acho que a Savage Two Seasons é uma música que eu demorei um pouco pra gostar, mas eu acabei gostando. Eu acho que a Lux Eterna é sensacional, acho que é divertida. Tem If Darkness Had a Sun, eu acho que é uma musicaça do disco, assim. Eu gosto da We Must Burn também. E aí Namorata, que eu acho muito boa. Então achei que foi um disco que foi bem acima da média do que o Metallica vinha esperando. Mas o que eu olho assim, se o Saint Anger tivesse sido bem produzido, bem trabalhado, ele seria um disco parecido com o Savage Seasons. Ele me deixou esses dois sentimentos. Ó, estamos envelhecendo bem, a gente não vai derrapar, tá indo pra cá, a gente tem disso. E mesmo que ele com essa coisa assim, eu acho que quando você coloca um fone legal, é um dos discos com aquele sonzinho mais delicioso de ouvir. Não, mas assim, tem toda a história da produção, mas que você diz assim, isso aqui é o disco do Metallica. Isso é aquela coisa, tipo assim, isso aqui é a turma de cima fazendo. Óbvio, é um disco que ele também não pode deixar de brincar como é que é. É um disco que tem tanta versão, tanta coisa que você já não sabe o que você compra. Então, eu lembro que deu, peguei dele e falei, então tá aqui. É que nem o Death Magnetic, que tinha a versão normal e depois saiu a versão Digipack com caixão furado. A versão do caixão furado foi a versão que saiu lá fora originalmente. Aí nos países pobres, tipo nós aqui, eles lançaram uma versão com aquela ilustração normal. Padrão. As duas, padrão, assim. Mas a gringa já saiu, desde a primeira, saiu aquele Digipack com caixão furado. E que gruda tudo as páginas. Lembrou. Tá cortado as páginas. B2. E o outro, pra mim, que eu ia lembrar, tô com ele na mão assim, para a audiência do YouTube, que é o Six do Extreme. Pra mim, assim, é um disco que eu gostei bastante.
Ele tem umas derrapadas ali, como é que é aquela Beautiful Girls, que é a penúltima, assim. Eu acho que é uma música que tá ali, dá uma forçada de barra, mas depois é que vem a Here's to the Losers compensa. Mas assim, a Rise, aquela outra, como é que é? A Other Side of the Rainbow, aquela balada. Ele é um disco assim que todo o efeito do Nuno tá tocando com Rihanna, essa coisa de eu tenho um dos melhores pistoleiros do mercado da guitarra. Eles conseguem trazer isso pra mim, e pra mim assim, você falou agora, repetindo, tava conversando com uma amiga minha, uma das ouvintes que forma a Kombi do Solar, da Karina. É um disco ousado, é um disco tipo assim, ele é hard rock, mas se você espremer, ele às vezes ele, não, ele é diferente. Você colocaria na FM, vai ter uma balada. Então assim, eu achei tipo assim, tá, estão tentando fazer alguma coisa. Não é, E dá certo. eu vi esse disco quando ele saiu, assim, tipo, não foi um disco que eu voltei muito pra ouvir, acho que eu vi uma ou duas vezes quando ele saiu. Achei que ele tem uma sonoridade mais moderna, assim, eles não têm medo de tentar fazer alguns hard rocks mais contemporâneos, a linha meio Maneskin, pegar uma influência ali daquilo no metal, até em timbres, em coisas mais puxadas para uma mistura, não fazer um hard rock puro oitentista, com um som atualizado. E aí tem o Mono Beating puro, tocando absurdo, que é o que ele faz, que ele solo da Rise virou icônico, assim. Mas é um tipo de som que achei legal. Beleza, próximo. Thiago, os teus. Então, aí assim, só dizendo, a minha lista de melhores do ano saiu no site do Igor Miranda. Quem quiser procurar lá para dar uma olhada, eu falo um pouco mais. Não tanto em detalhes dos discos, porque eu não gosto muito de fazer resenha de disco. Eu acho resenha de disco uma coisa meio inglória, assim, sabe? Demora muito tempo para conseguir formar uma opinião sobre o disco resenhado. Mas aí vão os meus melhores, assim. 3 desses melhores são que eu falei no primeiro episódio, quando eu tava dizendo de discos que eu recomendava, que de fato acabaram entrando na lista na minha lista de 10. Que é o Spiritual Drift, o Ghost of the Gallows. Spiritual Drift, pra quem não sabe, é uma banda de metal tradicional de um guitarrista que chama Nate Garrett. E ele é um cara que saiu de death metal, ele tocava em bandas de death metal e ele queria começar com um projeto de Doom. E aos poucos ele começou a adiantar Doom e acabou formando uma banda de metal clássico. Mas é um Doom mais rápido. E ele vinha cada vez mais rápido nesse metal clássico, tanto que o disco anterior ao Ghost of the Gallows, que é o Enlightened in Eternity, sempre os discos têm essa coisa meio Anvil, de E, G, G, Curse of Conception, Divided by Darkness, esses nomes meio com aliterações, assim, e seguindo ordem alfabética, igual Morbid Angel faz. Então, o Ghost of the Gallows, o disco anterior deles era um disco mais... Tava ficando muito rápido, quase power metal, assim. E nesse disco ele deu uma desacelerada no som, então ficou um pouco mais introspectivo, mas não muito, ainda tem as horas que pega pesado. Mas eu acho que foi o disco que as músicas ficaram mais bem acabadas, os refrãos mais pegajosos. Assim. Eu acho que é uma banda daquelas que se bota pra abrir o show do Iron Maiden e o público tá de cabeça aberta pra ver esse show, pô, vai alucinar, vai ver, pô, essa é uma banda que tem que prestar atenção. E te comentar duas coisas. Eu acho que é o primeiro Spiritual Drift que saiu nacional, se não me falha a memória. É, porque eles assinaram com a Century Media, né? Então, a Century Media tem um acordo de lançamento aqui. E uma outra coisa que, assim, eu lembro há um bom tempo atrás, acho que foi 19, que tinha falado do Spiritual Drift. E ele, pra mim, me lembra, eu não sei por que tá na minha cabeça como, tipo assim, agora que o Mastodon ficou grandão, o que seria... Eu não sei porque ele me lembra o Mastodon de uns anos atrás, assim, tem alguma coisa na minha cabeça. Talvez por causa de timbre, né? Porque Pode eles ser, têm... pode ser. Porque, assim, tipo, muita gente coloca o Spiritual Drift como banda retrô e eles não são retrô. O Nate Garrett tem um podcast e nesse podcast, claramente, você vê que ele não tem as referências de Power Metal, ele não teve nenhuma com ele. Ele tá descobrindo metal, muitas bandas de metal clássico, ele tá descobrindo agora. Porque como ele tá fazendo esse tipo de som, as pessoas estão levando. Mas essa grande referência que ele tem de metal clássico, pra ele é Metallica. Ele tem essa busca de querer fazer, ele olha pro formato do Ride the Lightning e do Master of Puppets como os formatos ideais de se fazer um disco.
A 4 forma. músicas de cada lado, tipos de introdução, onde que você inclui uma faixa instrumental quando tem. Ele anda muito desse jeito, com essa forminha. Mas ele tem essas influências. Ele foi guitarrista do Gate Creeper, uma das melhores bandas de death metal da atualidade. Então, ele cresceu nesse finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que ele foi para ele as referências iniciais, aquela referência de Fear Factory, bandas desse naipe. Então, muito engraçado ver ele desenvolvendo esse estilo de som dele, porque ele tem outras referências que não são retrô, mas está fazendo metal tradicional, que é um som que atrai o público retrô. Eu acho até que tem um público velho que rejeita exatamente por causa disso, porque soa meio mastodon pra eles, não soa como uma coisa dos anos 80. E aí a fase, você tem que estar com a cabeça aberta pra você ouvir os riffs, prestar atenção nos solos, prestar atenção nos refrões. É refrões é errado, gente. É refrãos ou refrões, correto. Por mais difícil que seja. Aí, bom, o próximo disco que eu coloquei na lista ali, que foi Part of War Angels, Ontological Mysterium, que foi o que eu falei dele também aqui naquele primeiro episódio, aquele longuíssimo primeiro episódio, mas que é o War Angels, pra mim, é o grande herdeiro do Chuck Sturges. Tem 2 discos esse ano que são de 2 bandas que podem clamar serem herdeiros do Chuck Sturges, que é o War Angels, e o outro disco que é o disco do Tom Mold. Eu acho que o Tomb Mold, até para quem foi de Death, é mais fácil de curtir do que o Horrendous. Mas o Horrendous tem uma pegada que me lembra, seria assim, tipo... Ele tem uma pegada mais de metal tradicional, transformado em Death, que era o que o Chuck Schuldiner fazia muito. De pegar referências de metal tradicional e transformar em Death Metal. Só que o Horrendous, as estruturas musicais são completamente alucinadas. Eles mudam a música da guinadas de 180 graus em 2 minutos e meio, então você tá adorando a música por 2 minutos, de repente ela vira uma coisa completamente diferente em 2 minutos, e não volta para aqueles primeiros 2 minutos em momento nenhum. Só que eu acho que é tudo muito coeso, tudo muito bem feito, então essa evolução eu acho que segue bem legal, assim. Aí eu vou pro o meu terceiro lugar do ano, foi o disco de uma banda eslovaca, uma banda que chama Malokarpatan, e o disco chama Berton non Caesar. E o disco é cantado em eslovaco, então é difícil de acompanhar, assim. Mas para quem quiser conhecer essa banda, ouça a faixa 4, que talvez seja a melhor música da New Wave of British Heavy Metal feita atualmente, que é puro os riffs New Wave of British Heavy Metal, apesar da música não tem nada a ver com New Wave of British Heavy Metal. E é essa coisa deles que é uma coisa meio maluca, porque eles começaram com uma banda de black metal lo-fi e foram desenvolvendo a sonoridade. E tem folk, tem prog setentista, é muito maluco o jeito que as coisas acontecendo, só que as músicas não são tão longas, as músicas de 5 minutos, 6 minutos cada uma, e as músicas são meio diversas, cada música é uma jornada em si própria, mas tem essa coisa meio de tipo, te mantém com atenção e empolgado o tempo todo. Tem uma música instrumental que eu ouvi e falei assim, tipo, Tia Soul Demente, assim, acho que é a faixa 6, como se o Trans-Siberian soasse completamente demente mental, é uma faixa instrumental dele, assim. Então, é um disco que vale muito a pena ouvir, assim. O meu segundo lugar era o disco do Gotcharin, o Distortions, que aí é do metal clássico, para quem é fã de Candlemas e para quem é fã de Solitude Etunes. Solitude Etunes, inclusive, eu uso como referência, porque o vocal me lembra o vocal muito do Robert Lowe, que entrou no Candlemas depois. E, assim, é de um clássico, mas é de um clássico atualizado, então tem timbres mais modernos, tem estruturas musicais que vão lembrar Paul Bearer, que vão lembrar Paul Bearer principalmente, com aqueles riffs Mournful Congregation. Tem os riffs bem épicos, muito, muito épicos, aqueles riffs de você parar e a música podia ter só 1 minuto do riff, se repetindo, você já estava ótimo. Tem um vocal feminino, que não é aquele vocal feminino de mocinha chorosa, que é o vocal feminino cantado agressivo, com alguma agressividade, alguma melancolia. Então, pra mim, esse é o segundo lugar. E meu disco favorito do ano foi o disco do The Kinney. The Kinney é basicamente um pseudônimo, projeto solo da Rebecca Varnon, que era a guitarrista e vocalista do Sub Rosa. Sub Rosa é uma banda de doom norte-americana dos anos 2010, assim, que ela tinha como grande diferencial o fato de que ela tinha 2 violinistas
fazendo as melodias das músicas. Então ficava muito assim, os riffs acompanhados por violino, solos eram solos de violino que se alternavam com riff. Mas isso à parte, eles sempre tiveram uma lógica meio de ser meio, não vou dizer funeral doom, porque não é tão lento, mas nesse doom moderno, de músicas mais longas, na linha do Warning, que fazia melodias bem épicas, com vocais bem tristes e músicas bem melancólicas. Eles faziam isso. Mas a banda acabou porque as ideias da Rebecca não estavam sendo tão aceitas pelo resto da banda. E aí o resto da banda teve um outro projeto que chama The Otolith, que lançou no ano passado, que chama Folio Lily, né? Que é a continuação do Sub Rosa Escarrada, com violinos, um pouco mais pesado até do que o Sub Rosa era, um ótimo disco também. E aí o Little Birds, que é esse primeiro disco do The Killing, é um disco muito mais introspectivo, uma vibe muito mais de folk, uma vibe de americana, sabe? Aquele folk meio dos Estados Unidos, típico, assim. E as letras são muito introspectivas, apesar das letras dela sempre terem sido, porque a Rebecca, ela é mormon e ela é lésbica. Então, ela sempre trabalhou muito essas contradições nas letras dela. Mas esse disco fala muito mais de você abandonar lugares queridos, abandonar a zona de conforto em busca de outros desafios se você está infeliz. E ela sai de Salt Lake City, porque Mormon, a banda era sobre causa de Salt Lake City, e ela vai para o Pacific Northwest, ela vai morar em Portland, e as letras lidam muito com essas mudanças da vida dela e como que ela encara isso. Então, desculpa, assim, ainda eu acho que esse disco é um disco meio de transição. Tem algumas coisas que ela fazia no Sub Rosa que ela tá trazendo, e as coisas que são puras, que não caberiam de jeito nenhum no Sub Rosa. Eu acho que esse misto fez com que eu me apaixonasse pelo disco desde a primeira vez que eu ouvi. E desde então eu fico voltando, sabe? As músicas não... Tem umas músicas mais de 10 minutos, outras músicas com 5 minutos. Então, o que pra mim pegou muito, as letras refletem o sentimento tá ali na voz dela, que é uma voz que eu sempre gostei. Então, eu acho que foi o disco que eu mais gostei desse. Disco de 2023. Segunda categoria. Troféu Enervalência na semifinal da Libertadores de melhor show. Dá tudo, vai lá, se consagra, dá show, manda pra fora. Termina eliminado. E a gente ainda pode ter toda semana Fluminense campeão mundial por conta disso, tá? Então, assim, melhor show. Esse foi o único que eu vi pouca coisa. Confesso que eu ainda tô assim, em show. A coisa de ser pai me faz pensar, putz, eu vou mesmo. Eu perdi o Cynic, que era pra eu ter ido, tipo assim, uma coisa super pequena. Também esqueci de colocar as coisas, mas perdi o Cynic, não fui. Então, assim, eu vou colocar duas coisas, além de uma que foi muito falada. Acho que uma que foi muito falada, que foi o ano, talvez, da consagração do Ghost. Acho que fica, não dá pra não falar. Mas pra mim, assim, dois shows que foram os que eu falei, tá, eu vou e eu não me arrependo pra caramba. Foi o show do Bruce Dickinson cantando as músicas do John Lord, do Concerto for Group and Orchestra, com o Paul Mann conduzindo. Foi uma daquelas coisas que eu não imaginava ver. É quase como 2022, que teve o Ramilonga na íntegra do Vitor Rabelo, que eu nunca imaginava que eu ia ver o Ramilonga na íntegra, como aconteceu. Foi um show que, tipo, mesmo com o público de Porto Alegre, é impaciente pra caramba da parte de orquestra, porque é uma peça de orquestra, é uma composição do John Lord de orquestra, tem que respeitar. Mas, assim, Jerusalem ao vivo com orquestra foi muito, muito, muito legal. Foi uma daquelas coisas... De Jerusalém no shows do Bruce, ali que ele tava gravando o Scream for Me Brasil ali. Bem. Não, assim, é outra história. A gente reclama do fabricante de drone, ele nega, mas ok. Ele nega, mas ok. E o outro show, pra mim, é um show total fora da curva, que era um outro show que eu tava desde a época da pandemia, assim, que eu falava, cara, eu preciso, quando terminar essa droga, eu preciso ver que, e não é metal, que é o Almir Sater, e ele tava com o Eric Silver, que é um multi-instrumentista, mais violinista, que é um parceiro dele, assim. A banda trocou, não tá o filho dele nessa formação. O filho dele agora tá mais ator, também tá se lançando solo. E
putz, assim, foi um show, assim, ó, foi... Me deu pena porque foi no Araújo Viana aqui, o Araújo Viana tava pela metade, aquela coisa, assim, que, tipo, as violas, assim, uma coisa muito, 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 muito refinada, aquela coisa que você diz assim, não, é a mostra de que música caipira é uma música, não é nada simples, é uma música que ela parece ser simples, mas ela é muito, muito densa. E teve algumas jams, assim, acho que teve umas. Eu lembro de uma jam, assim, mais. Como é que é? Chama Mac vira jam, assim. E os caras fritando com as violas no palco. Eu falei assim, caramba, tipo, isso é metal, entende? Você pegar violino e viola e fritar no palco, assim. Então eu brinco assim que na minha cabeça tem uma coisa meio assim, como é que é? Almir Sater, Bob Dylan, George Harrison, assim, tem um cruzamento maluco onde essas coisas se encontram. E para mim foi o show do ano, assim. Eu não imaginava ver. Quando eu cheguei lá, assim, eu falei, cara, tipo, foi para mim, não esperava ver e felizmente rolou. Thiago, o teu primeiro é um que foi, como é que foi? Super ultra falado, esperança, todo mundo, como é que é? Todo mundo ansioso por rever Mr. Robert Smith. Então, pra mim era ver, né? Essa foi uma das grandes questões, assim, porque sempre deu errado assistir um show do The Cure. Por algum motivo eu perdi, assim, tanto em 96 quanto em 2013, quando eles vieram da última vez. E eu ia perder de novo aqui, porque eu não ia estar em São Paulo. Quando confirmou primavera, confirmou para um fim de semana que eu já não estaria em São Paulo, não tinha como mudar esse plano. E aí falou, bom, de que eu vou ver o The Cure, se eu não vou poder ver em São Paulo. E aí aquela sensação, eles vão fazer tour na Europa ano que vem? Não sei, porque já fizeram recentemente, temos tour nos Estados Unidos, qual que é a situação que tá. E aí eu tava meio que olhando para as datas da América do Sul, e quando eles confirmaram que no Uruguai eles iam tocar na Intel Arena, que é uma casa fechada para 7, 8 mil pessoas, mais ou menos pelo tamanho, talvez até mais comporte. Falei, putz, Montevidéu, eu vi mais ou menos como que era para chegar, acho que eu vou tentar lá. E aí eu me organizei para ir lá. E aí, né, como a vida acontece enquanto a gente tá fazendo, eu tive um acidente que quebrou o braço e isso quase jogou para cima, quase tive que abandonar esse plano. Mas eu troquei, em vez de ficar mais tempo no Uruguai, eu acabei fazendo um show para chegar na véspera do show e voltar no dia seguinte. E levei uma mochilinha com o mínimo de roupa possível e eu mal conseguia colocar essa mochila na parte do aeroporto do avião de cima, assim. E aí, para chegar no show e conseguir ficar de pé segurando o braço ali era difícil, mas o show foi sensacional lá, porque também foi a primeira vez do The Cure no Uruguai. E então o setlist foi um pouquinho diferente dos outros sets que eles estavam fazendo pela América do Sul, o que foi uma certa decepção para quem estava esperando a vinda deles na América do Sul, porque na turnê dos Estados Unidos eles variavam demais set de um show para outro, mas porque o Roger O'Donnell teve uma doença e não pôde vir tocar, quem tocou foi o Mike Lord, que era o técnico de teclado dele, então eles acabaram ficando com um set mais fechado mesmo, porque não dava para colocar o cara para fazer o cara aprender todo o repertório. Não, é a hora que você vai no gol certo. E aí o show do Uruguai teve 2 músicas que só tocaram lá e foram músicas de discos que só foram representados lá. Uma música do Pornography, uma música do Fade. Pornography como meu favorito do The Cure, ter visto ele representado valeu muito a pena, que esse cara coach. Isso no bis, ou seja, também tava esperando, e começa o primeiro bis, começa a tocar Code, só, meu Deus, eu gostei daquele, velho. Mas o show foi ótimo, aquele show de 2 horas e meia, acima, acho que foi 2 horas e 40, e que a banda não te dá descanso, é uma música atrás da outra, o Robert Smith cantando bem pra caramba, o show bem animado, variando momentos introspectivos com momentos dos hits pra galera alucinar. Então, acho que tudo que eu esperava do show do The Cure, que eu nunca tinha visto, eles entregaram esse show que rolou em dezembro. Aí, como segundo show de destaque que eu vou falar do show brasileiro também, que aconteceu, que foi o Papangu esteve em São Paulo 2 vezes esse ano, a primeira vez em abril, se não tem nada, uma outra vez no final de julho. E eles fizeram, nessa vez de abril, eles fizeram uma turnê com o teste de uma semana. Eles chegaram para tocar num Metal Festival, um festival de bandas brasileiras, às vezes como outra banda gringa, que rola várias edições ao longo do ano.
Dessa vez foi uma edição que rolou gratuita na Lapa, no Tendal da Lapa. E aí eu vi lá, conheci a banda, e nessa semana eles tocaram mais algumas vezes, eles foram tocar no Rio, foram tocar em Minas, e eles tocaram lá do Teste. Teste, pra quem não sabe, uma dupla brasileira, Barata e o Kombi, que eles começaram fazendo shows na Kombi mesmo. Eles improvisavam uma Kombi na frente das casas de show, onde ia ter show, e tocavam. A banda que eles fazem grindcore, mas não é exatamente grindcore, porque tem muita coisa maluca no meio do som deles, influência de black metal, influência de death metal, influência de jazz, sabe? Então é muito louco o som deles, assim, e o Papangu com essa banda, Papangu é uma banda de prog metal brasileira que tem influência bem diversa também, e aí ele teve um show especial, que é esse show que eu tô falando, que foi o Test versus Papangu, que foi as duas bandas juntas no palco, intercalando músicas com transições entre eles tocando junto. Então tinha momentos de jam das duas bandas, momento que cada uma banda tocava, e faziam transições entre as bandas, o Teste estava contando com um baixista também, e esse show tá inteiro no YouTube pra quem ver. Então é bem legal, mas tipo, foi um show de 50 minutos, mas foi dos melhores shows que eu vi esse ano, fatalmente, assim. Aí vamos lembrar de um outro show que teve esse ano no início do ano, que foi o show do Opeth, que era um daqueles shows que ficaram devendo da pandemia, mas que há males que vem para bem, e o Opeth, em vez de só fazer um show normal divulgando em Calda Veneno, fez um show que foi uma retrospectiva da carreira, tocando uma música de cada disco, inclusive música dos 2 primeiros discos. E inclusive a Black Rose Immortal, que é uma música de 20 minutos ali, que é um hino, uma das primeiras músicas que foi muito celebrada do Opeth, que eles nunca tinham tocado até essa turnê atual. Então tem um valor muito grande. Só um PS, esse foi o que, assim, eu lembro que depois que eu fechei as passagens, eu falei, cara, por que eu não vi isso? Eu tô indo 2 dias depois, tipo... Isso é, né? E o que é legal desse Opeth foi que o show do Opeth seria no Carioca Clube, mas eles esgotaram o Carioca Clube muito antes, e como tinha uma demanda muito grande, eles jogaram esse show para uma casa nova de show em São Paulo, que chama Terra São Paulo, que para mim, que mora na zona oeste de São Paulo, ela é mais longe ainda que eu queria de Carnaval, pela zona sul, mas ela é fácil de chegar, porque tem trem na frente agora, ela não é mais tão fora de lugar, e quem promoveu o show foi a Overload, e a Overload sempre tem essa preocupação de fazer os shows em horários que sejam chegáveis e que sejam para ir embora de transporte público ainda. Então acabou sendo uma experiência bem legal na casa, o som estava ótimo, então a casa do eu e o Opeth fez uma apresentação sublime, público na mão, tocando músicas de todas as fases, várias músicas que o público cantou junto. Então foi um daqueles, acho que foi o melhor show do Opeth que eu já vi, olha que eu já vi show do Opeth desde 2014. Assim. 2014? Não, desde 2004, desculpa. Eu vi, ainda que eu vi com a formação clássica original do... A gente pode estar nos festivais, né? Assim, eu achei teve Monsters, promoveu a chance de eu ver pela primeira vez o Candlemas com o Johan Lundqvist cantando um vocalista da época dos Metálicos. Nunca tinha visto, ele só tinha feito, antes dele voltar para a banda em definitivo, nos últimos 2 discos, ele só tinha feito shows esporádicos. Alguns, eu confesso, até que tentei ver se eu conseguia encaixar uma viagem, mas nunca deu certo. E aí, finalmente, tocando no Brasil, assim, e aí foi, pra mim, show mais especial daquele Monsters, assim. E aí a gente teve Setembro Negro, que a gente falou no episódio sobre festivais, acho que no episódio seguinte de festivais, que trouxe 2 grandes shows esse ano. Foram 2 shows antológicos que o Voivode e o Triumph of Death promoveram. E acho que fazendo justiça a 2 bandas, nesse caso a gente já tinha falado, volta a falar, fazendo justiça a Trip of Death, Celtic Frost, e também fazendo justiça ao Voivode, assim, acho que ainda hoje eu estava vendo isso, o Voivode começa a ganhar relançamentos aqui, começa a ter um catálogo mais nacional também, então aqui tem uma certa... A sensação que eu estou tendo agora das gravadoras, isso é um episódio até que daria para fazer um episódio falando disso, é que algumas gravadoras brasileiras, sem estarem intrinsecamente ligadas às gravadoras gringas, acabam tendo uma liberdade de procurar coisas que eles sabem que tem uma demanda aqui no Brasil, que nunca foi suprida porque não saíram esses discos no Brasil.
Então, de repente, sabe, em vez de ter a Century Media Brasil, tem a Shinigami, tem a Wiki Metal lançando coisas agora. Metal, exatamente. Então, eles conseguem olhar para algumas coisas que ficaram perdidas ali e procurar, podemos lançar esse CD aqui no Brasil e correndo atrás dessas coisas. E uma gravadora não teria interesse em lançar, porque tipo, a Noise vai... Se a Noise estivesse no Brasil, porque ela ia relançar a Voivode, ela tem um monte de lançamento novo. Agora, por outro lado, também eu não sei o quanto que essas gravadoras estão interessadas em lançar coisas novas aqui no Brasil, porque eu acho que é um grande problema que a gente tem aqui, que é de renovar o público, de fazer o público abrir a cabeça para bandas diferentes. Para bandas não diferentes, até bandas novas fazendo sons do passado. Então, acho, sabe, por exemplo, acho que saiu o Spirit Adrift no Brasil, saiu o disco do Green Lung também no Brasil. Green Lung é uma banda que, pra quem gosta do primeiro disco do Ghost, acho que o disco do Ghost foi ficando muito pop a partir do segundo disco. Green Lung é uma derivação desse primeiro disco de um derivado, não é igual, não parece, mas tem aquela pegada de doom setentista, um meio rock setentista, doom setentista. E eles lidam muito mais com folk britânico. A banda bem legal, um disco que circulou meu top 10, acabou não entrando, diz Hit and Land. Saiu nacional, recomendo, vale muito a pena ouvir também. Tem esse movimento. Chegamos à metade das nossas categorias aqui. Então, como é que é? Penúltima categoria, a melhor de todas. Troféu Marcelinho Carioca, sequestrado de fato do ano. Essa entrou essa semana e é muito boa, é demais para entrar. Não podia ficar de fora, deixa eu lembrou assim. Acho que para mim eu tava lembrando assim, tem duas coisas que são do ano, são super ultra mainstream. Já tocou. A primeira para mim é a Now and Then, dos Beatles. Sim, esse é um dos grandes fatos. É um dos grandes fatos. Eu acho interessante assim como ainda dá para tirar a rapa de tacho das coisas. A gente está em 2023 e está se rapando o tacho da rapa do tacho da rapa do tacho. A única coisa foi que até talvez está até mais massivo de uma certa forma, porque eu tava tentando comparar, né? Quando foi Anthology, foi aquela coisa de Free as a Bird, teremos uma música inédita dos Beatles no Anthology 1. Como diria o Yellow Matter Custard, here's a new song. Exatamente, é um dos melhores momentos do Yellow Matter Custard. Yellow Matter Custard, pra quem não sabe, o projeto de tocando Beatles do Mike Portnoy do Dream Theater. Eu vi o show ao vivo desse projeto. Tudo. E que assim, é os noiados de Beatles, assim, os noiados, é divertidíssimo. Tem no YouTube os dois shows, assim, é divertidíssimo que são os noiados, assim. E aqui tem duas coisas nesse ponto. A primeira que, assim, a outra vez foi, vai sair Free as a Bird na Anthology 1. Depois tem a outra Real Love. E na época o pacote era, tá aqui o clipe e tá aqui o disco. Dessa vez o pacote está mais expandido, porque o pacote olha, nós temos um vídeo te preparando, que foi aquele vídeo do Peter Jackson, e daí também cabe aquela coisa que a gente fala assim, eu estava até falando com mais gente, nada como você dar algo para uma pessoa que ela sabe, que ela é fã, ela tem esse conhecimento de o que eu posso tirar daqui. Não é um fã normal, é um fã fora da curva, é um fã muito bom, mas que também entende o que fazer com a ferramenta. Essa coisa do Peter Jackson. Que, na verdade, tem eu sempre vou lembrar de um preview do Get Back, quando eles anunciam que vão atrasar o Get Back, que é o Peter Jackson numa sala, mixando umas coisas, que você começa a ver uma memorabilia de Beatles, assim, que eu olhei e falei assim, caramba, de onde é que esse cara tirou essas coisas? Você vê o nível de fissura. E aí quando entra a Now and Then, essa coisa de eu tenho o clipe, eu tenho o vídeo de explicação, aí depois eu tenho o clipe, e aí eu vou te levar para o stream, se você quiser ter a versão de selecionador, assim, ainda tem essa coisa de como é que eu vou tirar essa rapa de taxa. Então acho que isso foi uma outra coisa. Mas acho que isso aí é a adaptação para o mercado atual, né? Você vai ganhar dinheiro com o YouTube, você vai ganhar dinheiro com o stream, você vai ganhar dinheiro vendendo single e videozinho com outras músicas no lado B.
Então você vai achar todas as formas possíveis de ganhar dinheiro, porque você sabe que em 1990, e quando a Free as a Bird, sei o que, 97? Eu acho que é 97 ou 95, Então, de você cabeça. só tinha, era um clipe para passar na MTV para divulgar a música que vai tocar na rádio, e que você podia vender era coletânea. Porque single ninguém comprava mais naquela época. Aí você não ia vender o disco, você não ia vender a coletânea. Só você já fez a Anthology, o volume 1 da Anthology, pra colocar depois com a Real Love, volume 2, assim. E sempre lembrando, se os Beatles têm a Anthology, nós temos aqui Solid. Melhor produto. Mas assim, e ainda fechando essa rapa do tacho, uma outra coisa que está ali na história foi que a gente está começando a ver esse uso de o ano da Maria Rita, da Kombi da Maria Rita, eu estava lembrando desses dias. Mas a gente está vendo essa inteligência artificial que ela começa a reescrever o passado. Não que a gente já não tivesse mix de tal coisa, não que a gente já tivesse uma nova versão, mas essa coisa de eu vou colocar uma IA como uma ferramenta para me ajudar a separar as tracks e eu vou reorganizar e eu estou reescrevendo o passado. Isso foi uma coisa que me assustou numa certa forma. É engraçado, quando estava no Revolver, essa edição que saiu no ano passado do Revolver, de aniversário, não me assustou. Eu comprei, tem a versão de tá super melhor. Eu falei assim, tá aqui uma versão definitiva, tipo, putz, legal. E só que como entrou na coletânea sempre trocam a ordem, acho que a primeira vermelha e depois azul, e que eles remexem numas músicas do começo da carreira, é uma coisa que se você, óbvio, num fone normal você não vai pegar tanto, mas num fone mais legal, você começa a ouvir e aquilo não só tá diferente, mas tá muito bom. E essa IA que reescreve o passado. Eu acho que estava até brincando assim no nosso roteiro prévio, assim. A gente vai ter mais música em AI, a gente vai ter... E acho que agora anunciaram que o Ed Premier estão pegando algumas mixes, estão pegando algumas jazz do Jimi Hendrix que eles tinham gravado, que não estavam em grande qualidade, com inteligência artificial, eles estão tentando ver se conseguem salvar. Provavelmente vão conseguir, né? E aí, E acho vamos ver o que acontece. E acho que esse vai ser um dos temas logo de cara do Solada 24. Assim, a gente estava até olhando isso. E para fechar, meu troféu Marcelinho, o Marcelinho Carioca sequestrado fato do ano, Geddy e Alex saindo da toca. Eu acho que isso para mim, pessoalmente, é o fato do ano. O Alex foi de novo essa semana na Book Tour de Londres. Então, assim, eu olhei e falei, você tá na segunda Book Tour, hein? Você tá começando a querer voltar a andar pelo mundo. Então, eu acho que talvez tinha muito medo deles arranharem a obra, ou tipo assim, o que eu vou fazer agora adiante que eu honro o meu amigo, que eu honro o que eu construí? E eu acho que eles estão talvez a gente não vai ter talvez nós não vamos ter essa dimensão agora, nesse momento do tempo. Mas é engraçado como a gente está vendo o Rush fazer mais uma evolução da carreira deles. Quando o Rush era para estar morto ali no Posters for Air, com toda a tragédia da família do Neil, a banda se remonta e para mim entra na minha fase preferida. É a minha fase preferida do Rush. Tu já tá fazendo as caras, não é justo, mas para mim é a minha fase preferida. Eu amo Snakes and Arrows, mas não chega tanto. Herege. Só que assim, a gente já tinha visto uma banda com já uma baita estrada colocar uma parte, um caminho, uma parte nova da estrada dela. E agora a gente está vendo na nossa frente eles também fazendo uma outra estrada na frente deles. Então, assim, eu acho que a gente está vendo uma coisa muito legal que às vezes a gente não... Por um lado, a gente está curtindo assim, essa coisa de Instagram. Quem é que estava lá hoje? Foi o Guedes, foi o Alex, foi o... Como é que é? Foi o Jack Black. Aquela do Jack Black deve ter sido uma reação pura. Assim. Então, acho que aquela coisa como é que é... os working men não falham, sabe? Acho que isso... os nerds não falham, sabe? Tipo, isso é fato. Thiago. Então, o fato que, para mim, foi o principal fato do metal, assim, para colocar mais focado, foi o fato de que finalmente a gente teve um festival Open Air no Brasil que deu certo, né, de focado em metal.
porque eu não vou lembrar só, teve o fracasso do Metal Open Air no Maranhão, que todo mundo já falou, alguém precisava escrever um livro disso. Eu confesso que às vezes eu tenho vontade de pedir financiamento para ficar um ano dedicando a escrever um livro sobre isso daí e investigar direitinho. E depois vender os direitos para fazer um documentário estilo Fire Festival. Você nem precisa disso, só prazer de ir lá e investigar isso, porque tem muita coisa que não fala, porque a mídia de metal no Brasil tá muita gente, não sei, enfim, o jurídico vetou. Assim, teve outras tentativas de fazer festival. Teve um, eu lembro, em 2004, que ia rolar um festival que chama Masters Open Air, que tem o Uriah como headline, e ele acabou sendo cancelado na semana do festival. Você acha que no AMB. E sempre se tentou, várias vezes, se esquematizar, vamos fazer um festival de metal, principalmente o pessoal da Road Crew envolvido. E nunca dava certo, assim. E dessa vez o Summer Breeze deu, e foi um festival que aconteceu, foi muito legal. Assim, dos festivais, eu já vi muito festival na Europa, mas foi um dos festivais mais agradáveis que eu já fui no mundo, com som funcionando, com estrutura funcionando, com horário sendo cumprido, obviamente com alguns defeitinhos aqui e ali que eles têm para arrumar, e que vai acontecer de novo, assim. Aí vou lembrar que o Máximos, que foi um festival de metal que aconteceu, que era uma espécie de cópia brasileira do Hellfest, só conseguiu durar 2 edições, e vamos ver se o Summer Breeze segue passar da segunda no ano que vem, apesar de achar que 3 edições, 3 dias do festival é muita correria, é muito puxado, mas é aquilo, né? Se o povo tá sedento e vem para 2, por que não vem para 3? Não sei quanto que vai ser, não esperar para ver o que aconteça, mas eu fico feliz que finalmente não deu certo, porque eu confesso que eu tava achando que não ia rolar, assim, quando a repercussão que ele tava tendo, quando eles anunciaram o Monsters of Rock para uma semana antes, os ingressos com valor astronômico que não condizia com a realidade do público brasileiro. Eu achava que ia ser um fracasso de público. Estava preparado para isso, um festival para que eles esperassem 30 mil pessoas e que ia ter 5, 10 mil. Foi um festival que teve sempre cheio, apesar de não ter dado sold out, estava para comprar ingresso no dia, sempre chegava e estava lotado, os shows estavam cheios, o povo. Aí uma das coisas que eu achei legal foi que tinha um público de festival que queria ver o show, sabe? Não é aquela coisa de, tem um monte de influencer aqui tirando foto na pista VIP, o público lá longe, sabe? A pista VIP era uma pista VIP estreitinha que basicamente era horrível de ver o show daquela pista porque era muito alto, então distorcia demais no ouvido de qualquer um. Então achei que foi bem legal, valeu bastante a pena. Quem quiser mais detalhes, no site do Igor Miranda também tem a resenha com cobertura de todos os shows que rolaram no festival. Maratona. Uma maratona ali, a gente dividiu em 3 e foi corrida do primeiro ao último show. Inclusive com a cobertura do João do João Gordo tocando clássicos do Brega. Aliás, corrija-se, esqueci de dizer, Ciganinha é uma das músicas do ano na versão do João Gordo. Você é a ciganinha, dona do meu coração. É um senhor cover, tá? Isso é divertido, assim. Acho que foi divertido também. Exatamente, acho que também a gente estava falando no começo dos discos de pessoas encontrando o tom da idade. Acho que o Gordo hoje ele é um cara legal, assim, de encontrando o tom da idade. E para fechar a nossa categoria, que a gente não podia deixar de fazer uma coisa diferente, nós colocamos como é que é a categoria de Troféu Botafogo no Brasileirão de melhor narrativa. Aí, livro, sério. Foi a melhor narrativa. Foi a melhor. Olha, assim, eu imaginava que, como é que é aquele Super Bowl 2017, e o Super Bowl que o Atlanta Falcons está ganhando do Patriots, o Patriots vira. Eu sempre disse assim que é uma das maiores narrativas esportivas de um jogo, de uma final. Mas o Botafogo no Brasileirão é a maior narrativa, assim. Eu tenho uma amiga minha que é botafoguense, assim, eu não consegui olhar para ela, entende? É uma coisa que, tipo assim, você passa da solidariedade, entende? Não, é muita maldade. Fico imaginando uma criança botafoguense vendo aquilo acontecer. Não, e daí depois tem aqueles memes, como é que é a senhora grávida falando, já vai nascer campeão. E a galera, tipo assim, sai o Yoda, tipo, tipo assim, é cruel.
Eu tava lembrando, assim, de duas coisas mesmo, assim. O primeiro é uma graphic novel que é Efeito He-Man, Box Brown. Esse é o cara que ele contou a história do Tetris, ele contou a história da cannabis dos Legal. Estados Unidos. A graphic novel do Tetris é massa pra caramba, mas essa que é Efeito He-Man é muito legal. Acho que é um dos livros, assim, que você lê. Qual que é o ponto dele? Ele é um cara que faz quase grandes reportagens em quadrinhos. Talvez seja esse a grande tagline. E o livro todo ele tá te mostrando como ali aquela coisa que tem uma série da Netflix que é Brinquedos que marcaram a época. Como aquela mudança das empresas que não podiam mais anunciar brinquedos no horário dos programas infantis e que passam a criar desenhos animados para poder vender brinquedo, Ursinhos Carinhosos, Comandos em Ação, Caramba 4. Mas mais do que isso, como essas empresas notaram que se eu conquisto a infância de uma criança, eu vou ter um adulto nostálgico recomprando produtos. E como você faz essa máquina? Uma graphic novel muito, muito, muito legal. E como série, na verdade, é um lamento, assim, porque foi o ano que a Winning Time, a série sobre o Lakers e o Celtics, foi cancelada. Ela termina como é que é assim? Ela termina na segunda temporada e o anúncio de que ela é cancelada, ele vem mas assim, ele vem horas antes do último episódio. Então, assim, tem um monte de cartão no final do episódio, assim, tipo, informando coisa. Contar a história, assim. Que parece, tipo assim, tá, a gente precisa dar um fim porque não vai rolar, então enfia isso aqui. É esse aqui o que vai como é que é o arquivo episódio 8, EP8, tá valendo, o final vai, coisa. Só que nessa segunda temporada tem a transformação do Pat Riley, que é o trabalho do Adrian Brody, que é assim, é uma construção que ela vai levando ele como cara que tá ali, que ele tem um talento, mas pô, peraí, até a hora que ele vira o Pat Riley que você conhece, e é uma das coisas assim que pra quem tava vendo a série, você lembra de conversar com mais gente assim, você dizia, cara, o que foi esse episódio? O que foi isso aqui? E que é uma pena que é uma série que vai ficar diluída, até os rumores de que tem gente querendo recomprar os direitos para fazer uma terceira temporada, assim, então O que eu achei dessa segunda temporada é que eu achei que a segunda temporada é muito pior que a primeira. Eu achei que alguns personagens ficaram muito caricatos. sim. E aí, mas ao mesmo tempo, eu teve essa evolução do Adrian Brody como o Pat Riley, que era claramente, tipo, ele ia ser o principal personagem a partir da próxima temporada. Exato. Que eu tava se construindo para aquilo acontecer. E a temporada parecia meio que uma transição. E aí, só que não deixaram a transição acontecer. Acabaram com a série antes. E aí, foi. Porque, assim, eu lembro a primeira temporada, cada episódio é meio que uma obra de arte, assim, de reconstrução, de transformar os fatos. Era muito mais divertido você acompanhar a série do que escrever o documentário. Exato. Eles reconstruíram de uma forma muito legal. Agora na segunda temporada parecia meio violão, com a briga do Magic Johnson com o técnico, que é o Jason. O Paul Westhead. O Paul Westhead. Ficou o Paul Westhead um personagem muito babacão, sabe? Exato. Parecendo, sabe? Tipo, ia perdendo, tava ficando meio chato dele. Do nada, o Pat Riley começa a tomar controle, e a série começa a voltar ao eixo e pá. É muito engraçado que se você vai no YouTube e vê alguns eventos, algumas transmissões, o primeiro comentário é assim, upvote se você veio aqui depois de Winning Time, é muito bom. Thiago. De livros, um livro que eu li esse ano que eu acho que o povo que ouve metal talvez curte de ouvir, é um livro de 2021 de uma autora argentina que chama Mariana Henriques. O livro chama Nossa Parte da Noite. Eu não sou um cara que é muito fã dessas coisas, obscuro, terror e tal. Esse é um livro bem legal, assim, é um livro meio sobre um pai e um filho que tem poderes demoníacos, assim. Mas eles contam, o livro é longo, são umas 700 páginas que eles fazem meio que a história vai se evoluindo desde os anos 70 até o momento atual, passando pela ditadura da Argentina e as mudanças de comportamento das pessoas nesse período todo, com base nessa situação. Então, eu acho que é um livro bem legal para quem
gosta de ter essa visão histórica do que aconteceu na Argentina nesse período. E a história é um enredo bem legal, bem me manteve ao longo das 700 páginas querendo ler todo dia e não ficando satisfeito em só ler 10 páginas antes de dormir, sabe? Segurando para ler. Aí, assim, falando de metal direto, assim, de música, principalmente direto, assim, são 3 livros que eu não li ainda e que eu tô procurando para ler porque me chamaram muita atenção pelos temas. Primeiro é um livro do Marcos Latso, que ainda não saiu em português, acho que vou falar 2 que não saíram em português ainda, que é a biografia da Mortis. Essa biografia da Mortis, a Mortis acho que tem uma das carreiras mais legais das bandas, como surge com uma banda de death metal que vai redefinir depois um approach meio gótico e depois fica com um som meio metal clássico, meio som muito único, e aí perde o vocalista de um outro vocalista que é icônico, esse outro vocalista carrega a banda agora. Então sempre tive muita curiosidade de ver meandros internos de como essas transições da banda foram acontecendo, como que aquilo foi sendo legado, e tem uma biografia falando sobre isso. E aí uma outra biografia que saiu agora, que não é exatamente uma biografia, é de um autor que chama David E. Gelke, que é um alemão, e ele tá ficando meio que um novo Martin Popov de escrever livros, ele tá fazendo vários. E ele já foi responsável por escrever a biografia do Paradise Lost, que é muito boa e tem em português, então vale a pena correr atrás. Inclusive agora ele escreveu uma atualização dessa biografia em inglês, não sei se vai sair no Brasil, mas a edição em português dela é muito boa, muito boa. A estética torta te entrega um puta produto de qualidade graficamente, mas produção notinha 7, assim, ok. Mas que o livro é muito bem escrito, então a história é muito bem contada. Ele lançou esse ano um livro que chama The Scott Burns Sessions, que o Scott Burns, pra quem não sabe, é um produtor clássico de death metal, que quando o death metal estoura na Flórida, inclusive ele produz o Beneath the Remains of Your Eyes, de Sepultura. E basicamente uma autobiografia do Scott Burns que ele escreveu. Ele pegou e foi entrevistando o Scott Burns contando sobre todas essas produções iniciais de death metal dele, foram as dificuldades de achar sonoridades. Eu já li 2 capítulos dela. Muito bom, esperando para pegar o livro da chance, para ter o livro inteiro. Torço para que alguma dessas editoras que gostam de pegar essas coisas corram atrás. E aí, em português que saiu, que eu também tô meio seco para ler, é a biografia do Nelson Ned, escrita pelo André Barcis, que tudo passará. Parece que é uma história do Nelson Ned mostrando como é um pequeno gigante rockstar. O único brasileiro a lotar 3 noites o Carnegie Hall. Pois é. E assim, essa é uma daquelas coisas que, pelo menos, eu não vi gente falando mal. Eu também não vi. Todo mundo fala bem. E olha que o André Barcis, que é uma pessoa que adora atrair as pessoas para falarem mal dele, né? E as pessoas não estão falando mal dele, não estão falando mal. Agora, assim, como série, assim, eu curti, eu gostei muito da última temporada de Succession e da segunda temporada de The Bear, que estava na expectativa. Succession terminou no nível que se esperava que ela encerrasse. The Bear conseguiu fazer uma segunda temporada muito legal, a Succession na HBO, The Bear no Star Plus. E uma série que eu vi agora no final do ano, que eu achei muito divertida, é aquela série argentina que chama Nada, no Star Plus. Acho que no Star Plus, não sei se eles mudaram o nome para Senhor, colocaram alguma coisa que me chama Nada. E tem o Robert De Niro fazendo uma pontinha ali, mas é sobre um crítico gastronômico velho argentino que perde a cuidadora e pode ter que começar a se recriar ali a partir de uma cuidadora nova. É bem divertido, assim, quem gosta da Argentina. Tem várias coisas legais sobre gastronomia também. Tava lembrando aqui, olhando, vai dar episódio de 1 hora. Nós deixamos fora algumas coisas, que foi a volta do Portnoy, fim de Sepultura, mas a gente comentou isso em episódios específicos. Uma coisa que nós também não colocamos, como é que é o The Sims do Kiss, que também ninguém sabe o que vai acontecer com essa história de... Eu ouvi alguma coisa sobre Gene Simmons sair turnê solo com o Eric Carr, com o Bruce Kulick. É o Kiss nos anos... Ela vai ter o Paul Stanley nos anos 90. Tá, mas daí eu acho que eu sou capaz de ver o Paul Stanley assumir o lado magal dele, fazer aquele coisa de soul e tal, que é totalmente diferente, assim, tipo... Mas eu achei muito engraçado, porque assim, terminou. Tipo assim, se você fosse fazer o Kiss, aquela coisa, vai terminar, último show.
E, tipo, foi tipo show, tipo, não deu. Eu não sei se é a gente que tá sensibilizado, mas assim, o fim do Sepultura foi uma coisa que nos deixou muito mais pasmo do que o. A gente não acredita ainda nesse fim do Kiss, né? É aquela Bolsa de apostas tá pagando alto para que se o Kiss acabar mesmo. É aquela frase que eu citei, acho que foi semana retrasada do Dee Snider. Eu só acredito quando eu vejo no caixão e olho lá. Ai, ai. Tem alguma coisa que a gente acabou esquecendo? Eu já tenho uma hora quase de programa, né? É isso, então. Acho que assim, a gente estava até comentando. Provavelmente Solada só volta 24, só volta ali pelo meados de janeiro. Pode ser que tenha uma edição antes, pode ser que tenha uma edição flash antes, a gente vai ver, a gente assim como é que é. Deixe os sininhos do seu YouTube, as sinalizações do Spotify, Apple Podcast, aí. Como é que é diz assim? 23 não foi um ano bolinho, 24 a gente sabe que é o ano que a gente também tem que ouvir mais música, aproveitar um pouco mais as coisas, na boa, aproveitar, assim. Então acho que esse é um pouco desse espírito. E muito obrigado a você que veio até esse episódio, muito obrigado a você que veio conosco até aqui. E vamos embora para 24, né, Thiago? Isso aí, gente. Boas festas aí nesse fim de ano. Início de 2024 já vai começar com um show logo no início. Acho que tem um Ratos de Porão aqui em São Paulo logo no dia 12 e 13. Então, Depois fiquem aí. tem Bruce logo também. Então, assim. Falaremos disso mais pra frente, mas prestem atenção que o calendário complicado de 2023 só vai ficar pior em 2024. Então, Como é que é? Iron Maiden divulgando uma segunda data. Então, se prepare para isso. Muito obrigado, pessoal. abração, até a próxima.